Oi, criançada, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter aquela aula especial sobre o catecismo. E quem veio ajudar o tio Davi foi a tia Jéssica. Isso aí, a tia Jéssica veio ajudar a tirar as perguntas do nosso catecismo. Hoje a gente vai aprender do catecismo número 19 até o catecismo número 24. Tia Jéssica, você lembra qual que era a pergunta do número 18? Era sobre Adão. Era sobre Adão, isso mesmo. Me ajuda a lembrar. A pergunta 18 era: Adão permaneceu bom? Eu acho que era não, né? A resposta era não, exatamente. Adão pecou, então ele não permaneceu bom. Agora que a gente já lembrou um pouquinho do que a gente falou na nossa última aula de catecismo, a gente vai orar. E quem vai orar junto com vocês hoje é a tia Jéssica. Vamos lá, tia Jéssica? Vamos lá. Fechem os olhinhos e vamos orar juntos. Deus, obrigada. Obrigada porque o Senhor é o nosso Pai. Obrigada porque o Senhor é o nosso Criador. E a cada dia o Senhor se revela um pouco mais nas nossas vidas. Obrigada pela sua bondade, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nós e através de nós. Obrigada, Senhor. Fica com a gente durante essa aulinha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aê, agora a gente vai tirar a pergunta número 19, mas é a primeira pergunta do nosso catecismo de hoje. Tia Jéssica, você está preparada para tirar? Tô preparada. Então vamos lá. Vamos lá. O que diz aí? O que é pecado? Pecado? Pecado. Pecado? Pecado. Pecado é você não obedecer a mãe, o pai. Pecado é você não comer toda a comida. Pecado é você falar palavrão. Pecado é você mentir. Pecado é você maltratar o seu amigo, ou bater no seu amigo, ou bater na sua irmã. Isso é pecado, não é pecado? É pecado, mas tem que dar uma coisa assim, uma resposta mais resumida, mais objetiva. Mas então a gente só pode ir pra Bíblia, onde a gente vai achar essa resposta? Isso mesmo, na Bíblia. Então vamos lá, vamos ver qual que é os versículos de referência que o tio Alex colocou pra nós. Vamos ler junto, vamos ver, ele colocou hoje 3 versículos. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim: porque quem desobedece a um só mandamento da lei é culpado de desobedecer a todos. Tiago, de novo, capítulo 4, versículo 17, diz assim: portanto, aquele que sabe fazer o bem e não o faz está cometendo pecado. Isso é importante, né? Bastante. Porque diz assim, ó, aquele que sabe que pode fazer o bem, mas não faz coisas boas, é pecado, né? Você lê o último versículo? Leio, tio Davi. Então tá bom, vamos ver o que tá dizendo lá. Em 1 João 3,4 fala assim: quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Nossa, então a Bíblia nos explica aquilo que é pecado, né? Pecado quer dizer que é desobedecer a Deus. Isso mesmo, você acertou, tio Davi. Vamos ver se as crianças lá de casa acertam também? Vamos ver. Então pergunte. Crianças, o que é pecado? Eu ouvi, você ouviu? Sim. Eles sabem que pecado é desobedecer a Deus. Eles sabem. Nossa, eles são muito espertos, né? São. Vamos tirar a nossa próxima pergunta? Vamos. Então vamos lá. Olha lá, tio Davi, tem a ver com a pergunta que a gente acabou de fazer. Meu que eu Deus. acabei de fazer, vamos lá. Meu Deus! Qual é o castigo para o pecado? Ah, quando eu faço coisa errada, a minha mãe deixa eu de castigo. É esse castigo? Qual castigo é então? É um castigo maior, mais sério. Qual é o castigo para o pecado? Tem até um coração morto ali, né? Tem. Meu Deus. Tem a ver com isso. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso, irmão. Vamos ver. Vamos ver? Diz assim, ó. Tio Alex colocou lá pra nós. Romanos 6, 23. Pois a recompensa do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que palavra bonita, né? Vamos ler agora o próximo versículo de referência. Diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então quer dizer que a recompensa
ou o castigo para o pecado é a morte. Sim, o castigo para o pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. É por isso que a gente tem Cristo Jesus, para nos libertar do poder da morte e do poder do pecado. Jesus Cristo veio para isso, para nos libertar. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela vida de Jesus. Sim. Vamos para a próxima pergunta? Vamos. Então vamos. Tira lá, vamos ver o que diz. O que está escrito? O que veio aos homens pelo pecado de Adão? Nossa, mas a pergunta foi difícil, né? Tá um pouco estranha. Então a gente poderia perguntar assim: o que aconteceu com todos os homens após o pecado de Adão? Isso. Agora a pergunta ficou melhor, né? Fica mais fácil. A gente vai perguntar para vocês aí: o que aconteceu com toda a humanidade, todos os homens, depois que Adão pecou? Você sabe essa resposta? Eu sei porque eu tô lendo aqui, mas senão eu não Tá saberia, roubando. tio Davi. Você tá roubando, ela tá roubando. Não, eu que tirei a pergunta. Então a gente vai ter que pegar a Bíblia pra gente conseguir chegar nessa resposta. Vamos lá ver o que a Bíblia diz. Temos 2 versículos de referência. Vamos ler. Romanos capítulo 5, versículo 12. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, pois todos pecaram. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Nossa, tá falando assim que pelo pecado de um só homem veio morte para todo mundo, né? Pelo pecado de Adão, né? Bem sério isso, tio Davi. Então quer dizer que quando Deus criou Adão, ele foi feito para ser eterno, né? Para ele não morrer, né? Mas quando ele pecou, Deus falou assim: vai viver só até agora. E daí, a partir disso, ele morreu, né? Ele recebeu um castigo. É o castigo da morte, né? Por Isso causa do mesmo. pecado, né? Uhum. Então vamos fazer assim. Você pergunta de novo pra mim, eu vou responder certinho e a gente vai ver se as crianças lá de casa entenderam. Vai Quero lá. ver se você vai responder certinho. Pergunte. Vamos lá. O que veio aos homens pelo pecado de Adão? A morte veio a todos os homens pelo pecado de Adão. É essa a resposta? Acertou, tio Davi. Aê! Muito Agora bem. vamos perguntar para aquelas crianças lá de casa. Vamos. Pergunte para elas. Crianças, o que veio aos homens pelo pecado de Adão? Eles falaram morte. Falaram. Eles são muito espertos. É isso mesmo. A morte alcançou toda a humanidade pelo erro, pelo pecado de Adão. Vamos agora para a pergunta número 22. Tia Vamos Jéssica, lá. você está preparada? Tô preparada. Então tira essa pergunta. Vamos lá. Por que o pecado de Adão afeta todos os homens? Pensa bem, tio Davi. Nossa, essa eu não sei. Eu acho que... Não. Eu preciso da Bíblia. Vamos ler o que diz na palavra do Senhor para ver se a gente consegue chegar numa resposta? Vamos ver qual que é o versículo de referência. A gente tem 2 versículos de referência. E diz assim: visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como Adão, todos morreram, e em Cristo todos serão vivificados. 1 Coríntios 15, 21 e 22. E diz assim também lá em Romanos: pois a criação foi submetida à futilidade não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. Romanos 8, 20. Nossa, mas ficou ainda confuso, né? Eu achei que ficou difícil ainda. Pergunte de novo para ver se a gente entende melhor. Lá vai. Uhum. Por que o pecado de Adão afeta todos os homens? Porque assim, o pecado de Adão fez com que a morte alcançasse a vida dele. Ele foi criado para ser eterno, mas a morte chegou. E a morte, a partir de então, veio para todos aqueles que nasceram de Adão. E o pecado da desobediência contaminou seu coração. E essa sujeira no coração foi transmitida. O Senhor achou que o povo era muito rebelde e desobediente. Tanto que depois que isso aconteceu, ainda teve o dilúvio, uma nova oportunidade deles poderem obedecer a Deus, e também não deu certo. Só foi dar certo essa obediência
quando Jesus Cristo veio. Aí Jesus Cristo nos mostrou, através do Espírito Santo, que nós somos capazes de se tornar, cada dia que passa, mais obediente a Jesus. Então diz assim, por que o pecado de Adão afeta todos os homens? Porque se a gente olhar para Adão, todo mundo morreu. Mas se a gente olhar para Jesus, todo mundo tem vida. E essa vida a gente acabou de ler aqui, ó, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, 21, 22. Vamos ler mais uma vez, para vocês terem a certeza daquilo que eu estou falando. Visto que a morte veio por meio de um só homem. A morte veio por meio de um só homem? Veio, e esse homem é Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Quer dizer que a gente foi acordado da morte por meio de um só homem, e esse homem é Jesus Cristo. Pois da mesma forma como Adão, todos morreram, mas em Cristo todos terão vida. Que palavra abençoada. Sim, isso nos deixa alegres, né, tio Mais Davi? louco de contente. Obrigada por essa explicação. E obrigado para quem? A Jesus. Claro, Jesus Cristo é o nosso Salvador, nosso resgatador, nosso auxiliador. Jesus Cristo é tudo que nós temos. Amém. Agora a gente vai para a pergunta número 23. Você tira essa pergunta? Eu tiro. Então tire. Vamos lá. 23. Nossa, Tá preparado, tio Davi? eu estou. Então tá. Todos os homens deverão morrer por causa do pecado? Olha, eu já estudei a Bíblia bastante um pouco, sabe? Acredito. E diz assim, que se a gente permanecer no pecado, a gente não vai poder ver Jesus. Então se a gente não vai ver Jesus, quer dizer que a gente vai permanecer morto, né? Sim. Mas temos uma saída, né? Eu acho que a gente vai ler sobre essa saída, né? Sim. Então vamos ver qual que é os versículos que o tio Alex colocou. Vamos lá? Temos 3 versículos de referência. Efésios, Tito e Tito. Em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5 diz assim: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Que palavra espetacular, você não achou? Sim. Tá falando que desde quando Deus pensou em fazer a terra, quando ele falou assim, haja luz, quando ele falou assim, crie água, quando ele falou todas essas coisas, ele já sabia que nós estaríamos aqui no ano 2020, depois de Cristo, e ele nos escolheu para nós sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Isso que é amor, né? Deus nos ama. Vamos ver agora qual que é o próximo versículo. Tito, capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: a fé e o conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. Está falando o quê? Que a esperança e a vida eterna Deus nos prometeu antes mesmo do mundo ser mundo. Vamos ver agora qual que é o próximo versículo. É Tito também. Capítulo 3, versículo 7. Vamos ler junto com o tio. Diz assim: justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Lembra que naquela aula dos 5 solas a gente falou sobre a graça? Lembro. E lembra que a graça é um presente de Deus para a nossa vida? Sim. E que a gente é salvo por meio da graça. Uhum. E essa salvação por meio da graça é que nós se tornamos herdeiros junto com Cristo. Legal, né? Tem tudo a ver com isso, né, tio Davi? Tem tudo a ver com Ele. Jesus. É isso mesmo. Veja qual que é a pergunta. Pergunte de novo, porque agora eu já sei a resposta. Tá. O Espírito Santo me colocou aqui no meu coração essa resposta. Quero ver. Depois dessa ajudinha da Bíblia, não fica tão difícil. É né, verdade, tio porque a Davi? palavra do Senhor, ela nos corrige, ela nos ensina, né? É verdade. Então pergunte. Todos os homens deverão morrer por causa do pecado? Não. E sabe qual que é a continuação dessa resposta? Não sei. Vai, Não, me fala. porque Deus nos chama para a vida eterna. É isso mesmo. Através de quem? De Jesus. De Jesus. Vamos ver se aquelas criançadas lá de casa entenderam essa resposta? Pergunta lá pra eles. tio Então vamos lá. Diz assim: todos os homens deverão morrer por causa do pecado? É isso aí, criançada. Não. A gente tem um chamado de vida eterna através da vida de Jesus Cristo. Muito bom saber que Jesus Cristo nos salva, né? E nos garante a vida eterna através da nossa fé nele. Mas lembrando que a vida eterna é um presente. Uhum. Através da
Graça. Graça. Tire a pergunta número 24. Vamos ver se essa eu vou saber. Vamos lá. É a última de hoje? Ó, Eu fico triste, Você fica mas feliz? é que... Não, mas é que a gente aprendeu tanta coisa legal eu hoje queria mais que... todas as perguntas hoje. Eu também. Mas Ah. calma, vai chegar a hora, tio Então Davi. essa é a Não última. andeis ansioso. Ah, é verdade, A né? Bíblia fala isso também. tio É Davi. verdade, é verdade. Então tire a última pergunta, então. Vou tirar. 24, tio Davi. Acabou? É a última mesmo? Vai. Então vai. Como podemos ser salvos da morte? É só quando a morte estiver chegando bem pertinho assim, a gente correr. Ai, tio Davi. Não é? Não. Mas e daí é onde que Você eu não vou ia che- conseguir correr dela. Você nem sabe quanto que eu corro. Eu acho que você não ia conseguir. O que Mano, vocês acham? e se eu crianças? correr pra Jesus? Daí eu acho que tem salvação pra você. Então, eu vou correr pra Jesus. Tá bom, mas agora falando sério, tio Davi. Sério. Falando sério, eu Tô acho sério. que a gente tem que ir pra Bíblia pra você responder direitinho. assim. Verdade. Vamos ver o que o tio Alex colocou de versículo pra nós. Vamos lá, então temos 4 versículos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4 e 5. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Quer dizer que nesse capítulo que nós lemos, Jesus Cristo é o único capaz de fazer a ligação entre nós e Deus. Vamos ver qual que é o próximo. Diz assim, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse capítulo é muito especial. Agora a gente vai para o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9 e 10. Diz assim, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Agora diz, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 8, parte A. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Muito legal saber que a gente pode ser salvo do poder da morte e do pecado, né? Sim. Então pergunte de novo, vamos lá ver. Pergunta 24. Uhum. Como podemos ser salvos da morte? Como podemos ser salvos da morte? Eu falei que era correndo da morte, né? Mas essa não é a resposta correta. Não. A gente leu lá em Hebreus que Jesus Cristo permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. E se Jesus Cristo permanece o mesmo todos para sempre, quer dizer que a gente pode alcançar a nossa salvação, ou seja, se livrar da morte, através de Jesus Cristo. Muito legal esse Jesus, né? Que nos salva do poder da morte. Vamos verdade. agradecer? Vamos. Quem vai orar? Eu ou você? Você agora, tio Ok. Davi. Fechem os olhos, abaixem as cabeças, que agora a gente vai agradecer ao Senhor por Ele ter nos salvo. Vamos lá, fechem os olhinhos. Senhor Jesus, muito obrigado por o Senhor ter morrido naquela cruz e nos salvado. Te agradecemos pelo privilégio de poder ter Deus como nosso Pai. Nos abençoe com a sua presença e com o seu Santo Espírito para sempre. Amém. Amém. Tchau! Tchau.